Rapaziada, Raluca ganhou o processo contra o TikTok, mas tem mais coisas que a gente vai ver aí, mais situações que a gente vai entender. Bom, a gente sabe que a internet brasileira é um grande de um espetáculo, é um grande de um show, mas não daquele tipo que te dá inspiração de seguir em frente, ver a vida por olhos melhores, não. Daquele tipo que você pensa de, mano, o roteirista tava bem, quanto de droga ele usou, me dá um pouco. E bom, Raluca voltou mais uma vez, e olha o nível da taquada. Ganhou do TikTok na justiça. Sim, Raluca, nosso mano Ralas, nossa mana Ralas agora, né? Porque a Raluca se assumiu afetivamente como mulher. A que basicamente vive em um eterno ciclo de morte e renascimento, a fênix do chorume, que sempre tem uma nova promessa de cura, de consciência, de vibração elevada, de hermetismo, mas que curiosamente nunca se cura, nunca tem noção do que tá fazendo e de modo geral é sempre bad vibe, né? Vamos falar a verdade aqui. E pra essa situação inteira envolvendo Raluca, eu só digo, ai, nossa, ai, que problemão. A gente nem gosta disso, né, quando a Raluca volta. Bom, a Raluca, agora a gente fala um pouco mais sério aqui, entrou com um processo contra o TikTok, alegando que a conta dela era sua principal fonte de renda e que foi banida de uma forma injusta. Bom, pediu 10 mil reais em danos morais, depois de ter sido banida efetivamente, sem uma explicação clara, falando que era algum tipo de violação contra o Código de Defesa do Consumidor. E o juiz entendeu que o TikTok não foi efetivamente transparente com a Raluca, enfim, com toda essa questão que envolve, e além disso, determinou a reativação da conta em 24 horas, se não me falha a memória, tendo multa diária de, se não me falha a memória, R$1.000 para cada dia que Raluca tava assim em sua conta no TikTok. E vamos falar a verdade que uma decisão dessa é complicada por dois grandes motivos. O primeiro que é, a Raluca estava divulgando o seu privacy no seu TikTok, o que vai contra as diretrizes do TikTok. Mas principalmente, para mim isso é secundário, tá? É irrelevante. Mas principalmente para mim a segunda questão complicada é que Raluca pode tentar fazer mais um rebranding. Há um tempo atrás a gente viu ela tentando voltar ao papel de justiceira com a Maria Ringlight, Renata em itálico, querendo queimar a imagem do Gin, né? Recentemente a gente teve a onda hermetista dela, onde ela falava sobre papéis de gênero, energia, sexualidade e tudo que o cerca. E agora, o que garante que Raluca não vai tentar virar um grande aral da liberdade de expressão numa nova onda monárquica, como heroína, né, de alguma forma, como mártir, de alguma forma de um banimento injusto? Não, é impossível. E se ela tiver com a cabeça voltada para essa questão de marketing, é um ótimo caminho para ela seguir, porque essa galera que luta por liberdade de expressão não tá muito ocupado com o que as pessoas falam, né, efetivamente. Então, ou já fizeram na internet. Então é uma questão de se prestar atenção de qual é o objetivo da Raluca. Bom, vamos lá, vamos pro restante. A internet vibrou, a gente vibrou com essa situação inteira, enquanto a gente fingia que Raluca voltar pra internet mais uma vez não era uma coisa positiva, porque todo mundo tá o tempo inteiro falando de ai, eu não aguento mais Raluca, mas todo mundo assistiu e continuará assistindo esse acidente de trem, que é o caso Raluca completo. A volta do Raluca, o que ela significa? O que acontece quando Raluca efetivamente volta? E a verdade é que o mesmo de sempre, é o que a gente já viu outras vezes. Discurso de superação, live de espiritualidade e principalmente papo de coitadinho, se colocar como a vítima de toda a história que na verdade muitas vezes se foi o perpetuador. E uma nova temporada dessa série da Netflix do Inferno, que é o Nossa, Como Eu Sou Perseguida, né? Eu acho que é o caminho. Eu já fiz um vídeo recentemente falando sobre Raluca, caso Raluca e tudo mais. Ela já se meteu com seita e tem livro falando que o bigodismo não foi tão ruim assim. Você pode ir lá ver o vídeo que assim, é absurdo o negócio, né?
E eu acho que falar que a Haluka voltar é errado. Eu sei que eu me referi como voltar até agora, mas eu acho que é incorreto. Porque, na verdade, ela nunca foi embora. A gente só acha, né, quer se enganar, que é pra sempre que foi. Eu não sei se é inocência ou burrice da nossa parte, sendo brutalmente honesto aqui. Bom, a verdade é que nós da internet vivemos de recaídas. A gente quer um vilão, a gente quer alguém pra apontar o dedo. No fim do dia, nós não queremos uma cura genuína. A gente quer um entretenimento com uma carapaz de espiritualidade de melhora. Ver o colapso dos outros, e isso serve pra Haluka, serve pra Blusão, serve pra todo mundo nesse sentido que é muito odiado com razão, né, ou sem razão. Ou seja, essas duas pessoas têm razão de serem odiadas na internet como são, desde que ela continue produzindo e continue postando coisas pra gente ver. É quase bater palma pra maluco dançar mesmo. A Haluka e o Blusão, mas principalmente a Haluka, é o sintoma mais gritante, óbvio de tudo isso. Ela é praticamente um espelho torto pelo qual a gente vê pessoas que aprenderam a romantizar a própria ruína. É como se a gente estivesse vendo as coisas por uma tela objetiva. A diferença é que Haluka, Blusão e essa rapaziada monetizam a sua queda, enquanto a gente só assiste e finge que não se diverte. Muitos de nós fingem até nojo desse ciclo inteiro, que não é um nojo genuíno. Na internet hoje, o algoritmo, ele age pelo caos, né? Ele age pelo conflito e pelo tempo de tela. Quando a gente fala não aguento mais Haluka, o algoritmo entende me dá mais Haluka. Porque outros conteúdos que não são sobre Haluka, sobre essa galera odiada, não dão engajamento. E o algoritmo entende que ele não é moral. O algoritmo não tá ali pra fazer o certo. Ele tá ali pra sanar uma fome que nunca vai acabar. O algoritmo é talvez o maior dos famintos da internet. E que as empresas precisam, né? Que assistamos para que elas tenham um lucro. E o objetivo de uma empresa é sempre lucro. O algoritmo não liga pra quem tá mentindo, pra quem deu calote, pra quem tá surtando ao vivo, nada do tipo. O algoritmo só quer saber quem prende o seu olhar na tela por mais tempo. 3 segundos a mais. E é o suficiente. E a Haluka é o maior desses casos. Eu acho que é o maior acidente de carro em câmera lenta da internet. A gente quer ver? A gente não quer ver. Mas a gente também não consegue desviar o olhar, né? Essa é a grande questão aqui. Falando sobre Haluka, eu quero falar de outras situações também. Eu já falei isso em live, mas eu quero falar isso em vídeo para deixar registrado. O mais doido dessa situação inteira é que depois de meses da situação com Haluka, desentendimento, né, privacy complaint e tudo mais, a gente nem tava falando dela na internet, mas tem um grupo de esotéricos, né, que é o MIVDL, encabeçado pela Lilith, que tá sempre nas lives, tá sempre no vídeo, e eu já participei de algumas coisas ali, tava falando de Hades e Perséfone, da minha prática, sobre deuses quitônicos e tudo mais. Lá tem gente debatendo energia, cabala, autoestima, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Haluka foi pra este grupo e achou que era uma boa ideia me cutucar ali dentro, achando que eu não tava vendo, me botando abaixo de cu de burro, falando que eu era fudido, que não me processaria porque eu não tenho dinheiro, que eu era um arrombado, sabe? Dali pra baixo, me botando abaixo de cu de burro. Mas eu tava. E quando eu peitei Haluka ali dentro, ela sumiu. Falou, ai, tem uma boa vida, tem um bom não sei o quê. Que feio, Haluka. Ficava aí falando de iluminação espiritual, hermetismo, energia, fica chamando o diabo toda hora. E quando o capeta, que sou eu, aparece na tua frente, você corre e sai do grupo? Não peita as merda que tu falou? Não tancou o diabo que tu mesmo convocastes? Aí é feio, hein, Haluka? Mas, pro nosso humor sádico aqui também, as contas de Haluka foram bloqueaditas. O roteiro da vida é muito generoso. E mesmo vencendo do TikTok, vem o plot twist. Suas contas foram bloqueadas. Dinheiro, money, tum-tum. O antigo advogado da Haluka, o Lucas Salomani, nosso mano Lucas Salaminho, também conhecido como Sr. Manjuba, reclamou do calote que supostamente tomou da Haluka. Teve até mensagem de WhatsApp vazada que o Nubuki leu numa live dele, e aí, né, deu toda uma dramaticidade, eu ri demais quando ele fez isso. E a justiça basicamente tá metendo a mão nas contas pra cobrar a dívida que existe, efetivamente, né? Ai, que pena. Ai, que problemão. A gente nem gosta disso, né? Depois de tanto ficar falando em energia, em abundância, foi no extrato bancário que o karma foi cobrado, Halas? Aí é foda, hein?
Aí é foda. Aí é foda. Bom, começaram a falar aqui no book, desculpa. Cala a boca! Silêncio! A internet tem um tipo de fetiche por gurus em colapso, pessoas que são importantes em colapso. A gente adora ver quem fica pregando muito amor e acaba terminando em prantos ou tendo uma crise de raiva em live. É basicamente um espetáculo da contradição. E não só a gente sabe disso. A Haluka domina essa arte. Ela é talvez uma das pessoas da internet que melhor domina isso, tá? Pra falar a verdade. O discurso muda, o cenário muda, mas o centro, o cerne continua o mesmo. É só um filtrinho novo e um novo mantra que é colocado aí nessa pataquada inteira. O que me assusta nessa situação não é Haluka voltar. É a gente continuar assistindo, como se nada tivesse acontecido e fingindo que não gosta. A Haluka hoje só existe porque a gente precisa que ela existe na internet hoje. Dá pra sentir quando uma pessoa tá mais perdida que a gente, nos próprios caminhos, na própria vida, na própria realidade. A Haluka tenta rir pra um vazio e pra um abismo, sem perceber que esse abismo tá atrás da própria tela. E assim que esse ciclo recomeça. Ela volta, a gente reclama, o algoritmo adora, nós que produzimos adoramos, a própria Haluka adora porque ela tá sendo citada novamente, e o entretenimento do YouTube brasileiro ganha mais um capítulo. E pela última vez nesse vídeo eu digo, ai que pena, ai que problemão. Bom, gostaria também de agradecer aqui a todos os membros e todo mundo que tá ajudando no LivePix ou na vaquinha para pagar os advogados. Os nomezinhos de vocês vai estar passando aí na tela. Então é isso, muito obrigado. Beijos no coração de vocês. Olha a Haluka, olha o pronome neutro,